Nós estamos no segundo dia da campanha, na verdade é uma sequência de reflexões, vai até o dia 17 de março, onde nós estaremos conversando debaixo do tema Águas que Saram. E eu quero ler com você a Bíblia no Salmo 46, Salmos de número 46. E nós vamos orar e Deus vai ministrar sobre a nossa vida um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz, fiquei feliz hoje, irmão. Fui surpreendido por Deus. Pastor Nilton acho que não viu ainda. Hoje está com a gente o Ricardo, a Priscila, são amigos nossos de alguma data, muito nos ajudaram num tempo anterior, onde nós estávamos trabalhando para fazer a transmissão. E o Ricardo muito nos ajudou e hoje nos surpreendeu. Fiquei muito feliz com essa surpresa, viu? Ricardo, Priscila, Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a misericórdia do Senhor e a bondade seja conosco. Que, ó Deus, o Senhor me dê graça e sabedoria, porque eu quero ser simples e objetivo, transmitindo aos meus irmãos a Tua palavra na noite de hoje. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Olha, veja bem, Salmo de número 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio. Quem que é o nosso refúgio? Deus. Primeira coisa importante para nós pensarmos na noite de hoje, através deste salmo, que é um salmo dos coraitas, dos filhos de Coré. Esse salmo ele traz um pensamento muito importante para nós na noite de hoje. Ele nos faz pensar, em primeiro lugar, quem é o nosso refúgio? Refúgio é um lugar onde nós nos escondemos. Refúgio é um lugar onde nós nos abrigamos. Refúgio é um lugar onde traz para nós alguma segurança, alguma proteção. E sabe, se tem uma coisa que nós temos necessitado nos dias de hoje, é segurança, é proteção. De todas as formas, de todas as formas. Nós precisamos estar protegidos. Olha, a máscara, por mais que seja bastante desconfortável, mas é uma das maneiras de nós tentarmos nos proteger. O álcool gel, o distanciamento, por mais que não seja tão agradável, é uma das formas de nós tentarmos, Pedro, nos proteger. Mas seja com máscara, seja com álcool, seja com distanciamento, seja com restrição. Você viu que saiu um novo decreto do governador. Esse decreto ele se estende para as próximas semanas. Então, nós continuaremos com esse horário, que é um horário que para alguns fica difícil, mas é o horário que nós conseguimos fazer nesse momento aqui de dificuldade. Então se estende por mais alguns dias ou semanas os cultos do decorrer da semana às 19 horas, né? Aliado a isso tudo, após as 23 horas haverá restrição. Então o pessoal que gosta de ficar batendo perna para a rua, indo para lá, para cá, para colar e assim por diante, a partir das 23 horas haverá essa restrição. Não é aqui na cidade, né, pastor Nilton? É no estado todo. Então nós vimos essa notícia que foi dada agora no decorrer da tarde. Mesmo com todo esse cuidado, irmão, se Deus não guardar, se Deus não cuidar, se Deus não proteger, não tem proteção. O Salmo 127 nos chama a atenção para quê? Se o Senhor não edificar a cidade, Dani, em vão. Se o Senhor não edificar a casa, eu inverti, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, às vezes a pessoa tenta do jeito dela, na força dela, no braço dela,
com a sabedoria que ela tem, com a influência que ela tem, com os recursos que ela tem. Às vezes a pessoa vai tentando se cercar de toda a proteção, abrindo mão da principal proteção, que é a proteção de Deus. O salmista, Adriano, ele nos adverte, dizendo: Deus é o nosso refúgio. Se tem algum lugar onde você está nesses dias necessitando se refugiar, é em Deus. Se tem um lugar bom para se refugiar, é em Deus. E ele segue dizendo: e Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Eu conversei com os irmãos no culto da manhã e falei da importância das fortalezas construídas pelos imperadores, e inclusive sugeri uma fortaleza, a fortaleza de Massada, para aquele que tiver de repente o interesse, a intenção de saber um pouco mais. Fortaleza de Massada é uma fortaleza que foi construída e tinha a finalidade de esconder, de abrigar o imperador romano na ocasião. Então, Herodes, ele só de ouvir qualquer risco de ataque contra ele, contra o império dele, ele corria se refugiar, corria se esconder em uma das fortalezas. Haviam várias fortalezas, uma delas era a de Massada, feita lá no alto, mas num lugar muito alto, impossível de se chegar para uma guerra, para uma batalha. Só chegava lá quem conhecia o caminho, e só conhecia o caminho quem havia desenvolvido aquele projeto e colocado aquele projeto em execução. Ou seja, não era qualquer um que chegava naquela fortaleza, não era qualquer um que tinha condição de chegar lá. Hoje tem lá um bondinho, igual aquele que tem lá no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar. Tem um bondinho, talvez leva 25, 30 pessoas. O que menos importa para nós é quantas pessoas levam o bondinho. O importante é que para chegar até o topo, lá na fortaleza, hoje tem um bondinho, porque é disponibilizado aquele bondinho para a visitação, para conhecer o lugar. Mas na época não tinha. Na época, o imperador e tantas pessoas que estariam à volta dele, eles iriam até aquele local por conhecer o atalho para chegar lá. Tanto que as escavações lá, os túneis que faziam chegar até o local com uma menor dificuldade. É interessante que ali haviam grandes locais onde se armazenava o alimento. A umidade do ar é zero, então o alimento ele não estragava. Se armazenava muito alimento, mas muito alimento, suficiente para 7, 8, 9 meses de guerra. Então podia ficar de repente uma guerra, tentando até 9 meses o imperador estaria tranquilo ali naquela fortaleza. Os compartimentos desenvolvidos, projetados de uma maneira tal que com a água da chuva ela era armazenada ali naquele lugar, não tinha risco algum deles ficarem sem água. Inclusive os lugares para o banho, que tinham até mesmo saunas, uma coisa muito bem projetada, totalmente bem projetada, porque tinha a finalidade de proteção, de proteger. O imperador, ele estaria seguro naquele lugar. Impossível dele ser alcançado.
E assim Deus fala para nós na noite de hoje, através do salmista. Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Quer dizer, eu falei aqui 4, 5 minutos de algumas questões dentro de uma fortaleza, algumas características de uma fortaleza. Não falei com detalhes, não explanei, não mostrei o tanto de riqueza de detalhes de uma fortaleza. Mas é claro que se você tiver a intenção, o interesse, eu sugeri a você, Fortaleza de Massada, é um projeto assim tremendo e é aberto à visitação, então ele é um projeto que muitos hoje conhecem as câmaras em detalhes, cada um dos locais ali, para nós termos uma ideia, se aquilo ali feito pelos homens trazia tanta proteção, irmã Selma, imagine quando Deus está protegendo alguém. Sabe, por que é importante nós pensarmos nesse primeiro momento, no Salmo 46, a respeito da segurança? Porque muitas pessoas estão sofrendo porque escolhem viver abrindo mão da segurança de Deus. Muitas pessoas vivem sem se preocupar em ter Deus cuidando da casa, da família, do casamento, dos filhos, da empresa, dos negócios, da própria saúde. Muitas pessoas abrem mão, muitas pessoas não se preocupam. Sabe, tem gente que paga muito caro de um seguro de vida. Tem gente que paga muito caro de um convênio médico. Eu não estou aqui dizendo que não deve pagar, que não deve de ter. Não estou falando nada disso. Mas tem muita gente que gasta muito dinheiro com cerca elétrica, com câmera de monitoramento, com isso, com aquilo. Gasta com isso, com aquilo, na segurança, no cuidado, tal. Mas abre mão da ajuda de Deus. Abre mão do favor de Deus. Abre mão da proteção de Deus. A partir do momento que você abre mão da proteção de Deus, que a pessoa abre mão da proteção de Deus, ela pode contratar o que for para guardá-la. Ela não estará segura. Não estará segura. Então, em primeiro lugar, nós somos convidados a pensar: eu estou vivendo debaixo da devida proteção? Eu estou protegido por Deus? Minha casa está protegida por Deus? Minhas finanças estão protegidas por Deus? Meu filho, minha filha está protegido por Deus? Meu marido, minha esposa está protegida por Deus? Minha empresa, meus negócios estão protegidos por Deus? Minha casa está protegida por Deus? É a primeira pergunta importante para nós na noite de hoje. Eu estou protegido por Deus? Ele diz, é o auxílio, verso 1. Auxílio sempre presente na adversidade. Quem aqui, alguma vez, já passou por alguma adversidade? Deixa eu ver. Uau! Quem aqui já veio alguma vez triste para a igreja? Já veio triste. Se você está em casa, aí você põe um joinha, você escreve você faz do jeito que você quiser. Quem aqui alguma vez já veio triste para a igreja, mas na igreja recebeu uma palavra, e aquela palavra preencheu o coração, e você voltou para sua casa feliz, tranquilo, aliviado? Deixa eu ver. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Tem tradução que vai dizer, socorro bem presente na angústia. Às vezes, Lígia, o que nós precisamos de verdade, nós não recebemos. Mas uma palavra
vinda da parte de Deus, traz para nós o devido conforto, a devida tranquilidade. Sabe? Quem tem Deus, quem tem a palavra de Deus, tem tudo. E tem muita gente que não tem a palavra de Deus e não tem nada. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho tanta coisa, mas não tem a palavra de Deus, não tem nada. Em outros casos, a pessoa não tem nada, mas ela tem a palavra de Deus, ela tem tudo. Ele é o auxílio sempre presente no momento adverso. Ele é o auxílio. Às vezes chega na hora a resposta que tanto nós esperamos. Às vezes não chega na hora a resposta, mas vem a palavra, mas vem o conforto, o consolo, mas vem a mão estendida de Deus de alguma forma para dizer para nós assim, olha, eu estou no controle da situação. Seu casamento está difícil, mas eu estou no controle. Tenha paciência que eu farei o necessário nesse seu casamento. Seu filho, sua filha não estão legal, não estão bem, mas tenha paciência. Não fugiu do meu controle. Eu continuo tendo controle. Sua vida física, espiritual, emocional, profissional, pode ter sido, de repente, pode ter perdido o controle. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle, Tatiane. Ele continua no controle da situação. Às vezes nós perdemos o controle. Quem já perdeu o controle alguma vez aqui da situação? Seja em qualquer área da sua vida. Eu também já perdi. Mas Deus, Ele não perde o controle da situação nunca. Nunca. E aí nós vamos para o versículo de número 2. Porque o versículo de número 2 diz assim, olha, por isso não temeremos. Ou seja, por isso nós não vamos entrar em desespero. Ainda ou embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha quanta coisa, hein? Por isso não temeremos. Por isso, o quê? Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso auxílio bem presente na hora da adversidade. Por isso. Mas às vezes as situações elas se apresentam de uma maneira tal, e aí o salmista ele descreve assim, ó, às vezes a terra treme, os montes afundam no coração do mar, até as águas turbulentas estrondam e os montes são sacudidos. Está falando no literal dessa questão aqui? Não. Está usando situações da natureza. Você já esteve perto de alguma queda de água? Já ouviu algum barulho violento provocado pela natureza? Seja lá o barulho que for, existem barulhos que são assustadores, como diz o Luiz Felipe. Existem barulhos que são assim, que promovem em nós medo, terror, pavor, principalmente quando nós não sabemos de onde vem. É isso que, através do salmista, Deus está falando conosco. Existem barulhos que vêm para nos assustar. Existem barulhos que vêm para nos amedrontar. Com outras palavras, existem questões, dificuldades, situações do dia a dia que elas se apresentam de um jeito para nós, que a intenção delas é fazer com que nós fiquemos atemorizados, é fazer com que nós fiquemos desesperados, é fazer com que nós fiquemos sem saber o que fazer, e por não sabermos o que fazer, nos escondamos de tudo e de todos e nem lembremos que existe um Deus que é o auxílio bem presente na hora da adversidade.
E Deus te trouxe aqui na noite de hoje para dizer assim, olha, não deixe o barulho das circunstâncias te amedrontarem. Não deixe o barulho das circunstâncias te travarem. Não deixe o barulho das dificuldades fazerem com que você fique desesperado e acabe até mesmo fazendo uma loucura. Não deixe, porque Deus continua no controle da situação. Você que está aí na sua casa, não aceite o barulho da adversidade como sendo algo que vai te vencer. Não aceite. Deus está no controle da situação. Pastor, mas a situação está caótica, catastrófica, mas Deus continua no controle da situação. Ele continua. Nós temos que acreditar em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na tribulação, na adversidade. Aí, o versículo de número 4, e é aqui que eu paro a conversa com você, diz assim, olha, há um rio, cujos canais, nessa tradução, cujas correntes, em algumas outras traduções, alegram a cidade de Deus. É o segundo dia da nossa conversa, águas que saram. Se as circunstâncias, as adversidades, elas nos oferecem medo, pavor, terror, o rio que corre do trono de Deus, ele nos oferece alegria. Deixa esse rio passar por sobre sua vida. Deixa esse rio passar por sobre a sua casa. Deixa esse rio passar por você. Há um rio cujas correntes, cujos canais alegram a cidade de Deus. Quando as águas de Deus passam pela vida de uma pessoa, essas águas elas trazem alegria. A semana passada nós conversamos que ainda que a raiz, ela vem a envelhecer, o tronco apodrecer, a árvore morrer. Se tiver somente o cheiro das águas, essa árvore novamente ela brota e ela vem a frutificar. Com outras palavras, só com o cheiro das águas, a fertilidade, a frutificação. Na noite de hoje Deus diz para nós, quando a minha água passa pela sua vida, a alegria ela volta. A alegria em todas as áreas, em todas as esferas que você está inserido, na sociedade, seja lá onde quer que seja, trabalho, vida social, vida conjugal, vida espiritual, emocional, aonde quer que seja. Deus na noite de hoje está falando para cada um de nós através da palavra dele, a Bíblia Sagrada. Ele está dizendo, quando eu passo pela vida de alguém, eu mudo o choro em riso. E é isso que Deus tem para nós na noite de hoje. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu não sei como você vem para cá. Eu não sei o que você coloca diante de Deus na sua corrente, na sua campanha, no seu pedido. Talvez você está aí chorando até mesmo escondido. Talvez você está vivendo um momento difícil, um momento adverso. Talvez ninguém sabe o que você está vivendo. Talvez somente você e Deus, quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você entra lá no banheiro da sua casa e sozinho ou sozinha, lamenta, se lança diante de Deus em pranto. Talvez ninguém veja, talvez ninguém saiba, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. O Espírito Santo de Deus, ele conhece. E é isso que ele vai operar na noite de hoje. Ele vai operar a alegria. Ele vai mudar choro em riso.
Ele vai tirar a tristeza e Ele vai colocar prazer, felicidade. Se tem alguém aqui na noite de hoje que quer isso, fale com Deus. Diga aí a Deus. A música que nós vamos cantar, você já sabe, não é, né? Joia. Faz isso. Abra o seu coração. Nós vamos cantar uma música profética daqui a pouquinho. Mas agora é importante que você ore. Eu compartilhei com você a palavra de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus está chamando você para viver uma vida de descanso, para viver uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de certeza da vitória, independente da circunstância, independente da adversidade. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te cuida, te cura. Mas acima de tudo, Ele coloca alegria dentro do seu coração. Vamos cantar?